Olá, meus queridos amigos, muito bom dia! Muito bom dia, gente, muito bom dia! Começando com muito carinho, mais uma quinta-feira, mais uma pílula inspiradora do bem, com muita luz e paz aí para o seu coração, muita luz e paz para a sua vida. Meus amigos, existe no Sermão da Montanha uma fala maravilhosa de Jesus, falando que bem-aventurados serão aqueles que hoje estão chorando, porque haverão de rir. Dentre as inúmeras bem-aventuranças, essa, sem dúvida alguma, é uma daquelas que mais nos inspira profundas reflexões. Se você me permitir, eu queria construir com vocês hoje algumas reflexões importantes acerca dessa fala do nosso amado Jesus. É lógico que dificilmente você vai encontrar alguém aqui na Terra que não esteja passando por alguma dificuldade, né? Que não tenha um problema para enfrentar, que, abre aspas, não chore por algum motivo, por alguma razão. Só que muitas vezes a gente acaba tomando essa expressão, né? Bem-aventurados vós que agora chorais, porque havereis de rir, às vezes de uma maneira pejorativa, como se Jesus estivesse se referindo a qualquer tipo de choro, a qualquer tipo de lágrima. E a gente sabe que não é bem assim. Porque existem vários tipos de lágrimas possíveis, né? Vamos colocar a situação dessa forma. Como qualquer escolha que a gente faça na vida. Lembre-se, tudo aquilo que eu e você fazemos aqui no mundo, meus amigos, depende de onde vem, né? Se está sendo emanado do nosso eu divino ou se está sendo emanado do nosso eu humano, que ainda é egocêntrico, egoísta, né? Que não tem maturidade suficiente para enxergar o todo, ao passo que o nosso eu divino é bem diferente. Então imagina só. Eu posso estar chorando durante boa parte da minha vida porque eu estou aqui me esforçando para ser um bom pai ou uma boa mãe, né, tentando cuidar dos meus filhos, lutando. Então você pode às vezes continuar chorando ou estar chorando porque você passa por um problema de saúde qualquer, mas se esforça para melhorar. Talvez você se sinta perseguido ou perseguida por alguma situação, né, mas ainda assim não desiste de se esforçar, né, de fazer o bem. Então essas lágrimas que vêm do eu divino não são as lágrimas que vêm do eu humano. Né, são lágrimas de, embora luta, mas são lágrimas de resignação, né? Não existe revolta, não existe angústia, embora haja preocupação e às vezes um pouco de ansiedade. É quase que um desabafo, né? É quase a nossa alma dizendo, ô Senhor, eu tô cansado, né, de sofrimento, eu tô cansado dos problemas que eu tô enfrentando, eu tô cansado aqui de tudo isso. Então são lágrimas diferentes, por exemplo, da lágrima que vem do eu humano. A lágrima do eu humano é aquela lágrima injusta, em que muitas vezes eu me coloco na condição de vítima de uma situação que eu mesmo criei. Né? Muitas vezes eu sou a vítima que eu me coloquei, eu sou o algoz me colocando na posição de vítima na minha família. Né? Muitas vezes eu sou a pessoa egocêntrica que não consigo enxergar os meus erros e estou aqui chorando, reclamando que a vida é injusta, que a vida é assim, que é assado, mas eu não vejo que eu sou uma pessoa negativa, que eu falo mal da vida dos outros, que a minha vida não vai para frente, porque eu não faço a minha parte. Então será que essas lágrimas têm o mesmo peso das lágrimas daquela pessoa que eu acabei de descrever para você agora, que faz um trabalho de reforma íntima? É claro que não, né? Então, é claro que quando Cristo fala que bem-aventurados sereis aqueles, né, que estão chorando agora porque haverão de rir, porque seremos consolados, ele se refere àquelas pessoas que realmente se esforçam para crescer espiritualmente, né, que estão fazendo a sua parte, que tentam ver a beleza em tudo, apesar das dificuldades, e que naturalmente, como humanos aqui na Terra, tem momentos de fraqueza. Todos nós temos os nossos momentos de fraqueza. Mas é muito nítido que o Cristo parece não se referir à hipocrisia, já que ele próprio, né, em outras passagens do Evangelho, se colocou profundamente contra os hipócritas. Então, meus amigos, a nossa pílula inspiradora do bem de hoje te convida a refletir qual a qualidade das suas lágrimas. Da onde elas vêm? As suas queixas provêm, né, do sentimento genuíno daquele que se esforça para melhorar a cada dia e sabe que está fazendo a sua parte, às vezes tem um momento de fraqueza, ou suas queixas vêm de uma parte injusta que ainda é muito forte na sua alma, que não conseguiu se conectar com a gratidão divina e a beleza da vida? Então são reflexões profundas, né, que a gente precisa entender, porque senão a gente começa a ignorar exatamente tudo aquilo que o Cristo quis nos oferecer com suas lições extraordinárias. Bem, eu não tenho dúvida que aquele que se esforça sempre vai colher, né, naturalmente, o fruto das sementes que tem plantado e cultivado. Então, que Deus te abençoe para que você nunca desista de você, de cuidar da sua alma, de brilhar a sua luz. Que eu, você, todos nós, né, possamos sair da posição de vítima, que às vezes a gente acaba entrando nela. Que a gente tenha uma visão de autocrítica sábia,
não pejorativa, para se cobrar em excesso, mas para se analisar com carinho, mas ao mesmo tempo se levar o passo adiante, não é? Com otimismo, com bom ânimo, com bom senso, saindo da posição de dodói, que muitas vezes a gente se coloca se esquecendo que todos nós temos um passado que por vezes se faz presente nas suas consequências, pedindo que a gente possa se reajustar com a lei divina, enquanto a gente, ao se esquecer desse passado, se coloca numa posição de vítima que de injustiça não tem nada. Então, são lágrimas que talvez não sejam tão úteis assim. Enfim, que possamos refletir, como dizia Jesus, né? Quem tiver olhos para ver, que veja. Quem tiver ouvidos para ouvir, que ouça. Um beijo grande no seu coração, fiquem com Deus e até breve. Até muito, muito breve.